temos agora três figuras políticas da política brasileira fora do Brasil. Nós temos o Bolsonaro buscando investimentos no Oriente Médio, sendo muito bem recebido, né, enaltecendo e crescendo o nome do Brasil, fortalecendo a nossa soberania. Do outro lado, nós temos o ex-presidiário, que nem solto deveria estar, na Europa agora fazendo campanha contra o Brasil, tentando macular a imagem do nosso país, como se o Brasil destruísse a Amazônia, como se o Bolsonaro fosse genocida. Bom, a cartilha dos mantras esquerdistas que você já conhece. Mas vai mais além do que isso. Nós temos um ex-presidiário, que nem deveria estar solto, fazendo campanha contra o Brasil na Europa, mas nós temos um deputado federal que foi solto, que não pode dar entrevista. Assim, é uma coisa que assim, transborda de indignação o nosso coração. Um deputado federal agora foi impossibilitado de dar entrevistas, enquanto esse mesmo presidiário, enquanto estava preso, dava entrevista para a imprensa internacional. E aí nós temos também a terceira figura política agora, que é o Dias Toffoli, que está em Portugal, basicamente assumindo os crimes. Eu vou falar a verdade aqui, me desculpa, mas ele foi lá e ele admitiu os seus crimes. Bom, gente, nós temos ministros do STF para resguardar a nossa Constituição, para proteger o que está na Constituição. Então ele vai lá e ele afirma que o Brasil agora é um semipresidencialismo, por isso que eu disse que agora nós não temos candidatos à presidência, nós temos candidatos à semipresidência. Ele vai lá e admite, não, o Brasil é um semipresidencialismo e nós, o STF, somos o poder moderador e editor. Eu quero que ele me mostre, já que ele é o guardião da Constituição, e ele deveria se pautar única e exclusivamente, né, a Constituição, onde que está isso no livro? Onde que está que o Brasil é um semipresidencialismo e que o STF pode editar ou pode determinar, ou ter um poder moderador? Porque isso que ele fez, para mim, na minha opinião, de leigo, um brasileiro que fica indignado com o que acontece no nosso país, isso é um crime. É como se fosse um juiz indo para uma reunião e dizendo o seguinte, olha, a partir de agora eu vou falar que isso aqui não é crime mais e eu vou soltar esses criminosos porque quem manda sou eu, não é o Código Penal mais, é o que eu falar, é a minha vontade. E tudo bem? E outra, ele acabou de admitir, através da própria fala dele, que foi o STF que interferiu na pandemia. Porque eles sempre falaram que não foi, não. Com essa fala dele, que o STF, né, é o poder moderador, que intervém, que ele é que manda, então, se querem responsabilizar alguém pelas mortes durante a pandemia, tá aí, tá o Dias Toffoli aí para poder, ele acabou de abrir a brecha para poder que isso aconteça, sem falar que ele descumpriu a Constituição. Então, assim, muitas pessoas ficam falando para mim, Gustavo, por que você não entra para a política? Eu falei, cara, não sei, tá muito tarde para eu virar ministro do STF, tá muito tarde para eu poder virar juiz para entrar para a política, porque é isso. Você quer entrar para a política hoje? Não se candidata, não. Tenta virar um ministro do STF, né? Tenta virar um juiz ou um promotor do Ministério Público. Mas, em contrapartida, nós tivemos uma notícia boa, que foi o Bolsonaro podendo agora colocar 75 novos desembargadores, que começa o processo de desemparelhamento que existe no país hoje. E uma notícia muito boa, que eu gostaria de falar aqui, que é a possibilidade de ser levada adiante a revogação da PEC da Bengala. Gente, me desculpa, mas não há um perigo maior, e o Augusto Nunes disse isso, e eu concordo 100%. Não há um perigo maior para o nosso país hoje do que não a Suprema Corte, eu vou me corrigir, do que os membros que ocupam as cadeiras da Suprema Corte. Esse é o maior perigo para a nossa democracia. E aí, se Lula consegue dobrar o sistema e ser colocado de volta lá, imagine ele escolhendo mais outros 2 ministros do STF. Imagine Dirceu na Casa Civil, Gleisi Hoffmann na Economia, Jean Willis no Ministério da Educação. Nossa, só de falar isso eu já embrulho o estômago novamente. Então, assim, que Bolsonaro traga os frutos dessa viagem e que as pessoas se despertem para o que os outros figurões políticos estão fazendo lá fora, que é um crime, na minha opinião, é um crime. E um salve para o Daniel Silveira, que infelizmente agora teve mais um direito retirado, né? Porque quando você impede uma pessoa de dar entrevista, você não está censurando só o indivíduo, você está censurando a imprensa também. Você está impedindo a imprensa de ter o direito de pedir informações de um indivíduo do seu país. E nesse caso é um deputado federal. Então, desculpa, eu estou muito indignado com tudo isso que está acontecendo, mas se Deus quiser, a gente vai ter uma intervenção divina e a gente vai resolver isso aí.